Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso Giro de Notícias desse domingão, dia 26 de dezembro, um dia após o Natal, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso gigante da colina. Então aquele esquema, né? Se você ainda não for inscrito aqui do canal, eu conto com a sua inscrição neste momento. Eu conferi nos dados aqui do canal e cerca de 40% das pessoas que assistem todos os dias não são inscritas. Então confere aí, se você não for inscrito, dá essa moral, se inscreva agora que você vai ajudar demais aqui o canal Machão da Gama. E deixa aquele like também que é muito importante. Nesse vídeo vamos falar aqui sobre a lateral direita, né? O Vasco tá aí com a situação encaminhada com um lateral direito do futebol brasileiro. Vamos aqui conversar sobre isso. Vamos falar também sobre a situação de um jogador que foi especulado no Vasco, mas que fechou com outra equipe. E também vamos atualizar aqui outras negociações do Vasco, beleza? Então, depois da vinheta, a gente começa. A vinheta rodou agora. E então bora lá, meus amigos, começando aqui mais um vídeo, vamos direto para os assuntos, sem enrolação, vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Vamos começar com a situação do Eduard Bedlo, ou Bejo, né? Enfim, tem dois L's, o L às vezes, dois L's, né, em espanhol tem som de J, então talvez seja Eduard Bejo, que foi especulado no Vasco, né? Mas foi anunciado aí no Mazatlán do México. Então o meia ponta direito que foi especulado no Vasco, o Eduard Belo, assinou aí com o Mazatlán do México. É um meia venezuelano de 26 anos, né, que era um dos alvos do Vasco aí para a temporada de 2022, mas não vem para o Vasco, né? Vai jogar no futebol mexicano na próxima temporada. Vamos continuar falando de gringo aqui no canal. Vamos falar sobre o Luiz Amarilla, né? Assunto que foi até do vídeo de ontem e do vídeo de hoje de manhã também, né? A primeira edição aqui do nosso Giro de Notícias. O Luiz Amarilla, que nesse momento pertence ao Vélez da Argentina e que quer jogar no Brasil, inclusive já aceitou a proposta do Vasco, né? Ele busca apenas aí a liberação. E bom, a informação de hoje do jornalista José Roberto Coutinho, do portal IG, é a seguinte, que a diretoria do Vélez e também a torcida do Vélez estão tentando fazer uma campanha aí para que o jogador permaneça no Vélez, né? Vão fazer jogo duro para liberar o jogador. Estão fazendo campanha ali para que o jogador permaneça no futebol argentino. Inclusive o atacante recebeu hoje uma ligação do Vélez para conversar sobre a sua situação no clube. E a expectativa na Argentina é que o jogador se reapresente junto ao elenco no dia 3 de janeiro. A torcida do Vélez começou uma campanha aí nas redes sociais para que o atleta fique no clube. Aquele velho esquema, né? De invadir rede social, de começar a postar ali no Instagram do cara, no Twitter do cara, etc e tal. E por isso que a força da torcida do Vasco nesse momento também é importante, né, para fazer a mesma coisa, para invadir a rede social do cara, para ficar comentando o Vasco ali nas coisas do cara e etc e tal. Então, a situação do Luiz Amarilla nesse momento é essa, né? O jogador tem uma proposta em mãos do Vasco, precisa conseguir uma liberação do Vélez, que é o clube onde ele tem contrato, mas a diretoria do Vélez e também a torcida do Vélez querem que eles fiquem lá na Argentina para 2022. Bom, e o Vasco continua aí buscando reforços, né, para a próxima temporada. Vamos aqui mais uma vez, eu tenho feito isso em todo o vídeo, né, aqui recapitular os jogadores que o Vasco já contratou para essa temporada. O Vasco até o momento fechou com o goleiro Thiago, do CSA, fechou também com o volante Yuri, do CSA, com o Cangá, o equatoriano, né, que veio do Delfim do Equador, fechou também com o Anderson Conceição, zagueiro que veio do Cuiabá, com o lateral esquerdo Edmar, que veio do Red Bull Bragantino, e com o meia Isaac, que veio de empréstimo do Grêmio, atuou na última temporada no América Mineiro. Então o Vasco até o momento fechou com 6 jogadores, né, para a próxima temporada, para a temporada de 2022. A expectativa é que nessa semana que vai se iniciar amanhã, né, a partir de segunda-feira, o Vasco também confirme as contratações do atacante Raniel, que vem do Santos, atacante que o Vasco vai pagar 50% do salário, né? O Vasco já entrou em acordo com o Santos e o próprio empresário do jogador também já confirmou essa negociação.
E também a expectativa que o Vasco anuncie o meia Vitinho, que vem de empréstimo do Corinthians. Então, as 6 contratações que o Vasco já fez nessa temporada, para a temporada de 2022, também deve anunciar a situação do Raniel e a situação do Vitinho. E hoje, pela manhã, o canal Atenção Vascaínos trouxe uma informação muito importante, né? Que o Vasco vai continuar se reforçando para a temporada, isso aí também não é nenhum segredo, mas trouxe uma informação muito importante sobre um lateral direito, né? Que o Vasco está muito próximo de fechar com um lateral direito. A informação da Atenção Vascaínos foi a seguinte, que 2 jogadores, inclusive aquele Maguinho, né, do Vila Nova, 2 jogadores já teriam sido oferecidos para a posição, para ser o lateral direito do Vasco na temporada de 2022. Mas o Vasco, no momento, teria colocado de stand-by esses 2 nomes que foram oferecidos, porque já teria ali um nome encaminhado para a lateral direita em 2022. E bom, a informação que chegou até a mim é que esse nome na lateral direita do Vasco provavelmente será o de João Pedro, que na última temporada esteve no Corinthians. Então, João Pedro é um nome que está aí no radar do Vasco. Não estou aqui cravando que o João Pedro será o lateral do Vasco na temporada de 2022. Longe disso, mas dos nomes, né, que o Vasco está aí ventilando, etc. e tal, o João Pedro surge como uma possibilidade, né? O Vasco vai fechar, como o Carlos Brasil disse, que é um lateral direito de Série A do Campeonato Brasileiro. Esse nome pode ser o de João Pedro do Corinthians. Mas a gente tem que aguardar aí nas próximas horas, né? O próprio Carlos Brasil já tinha confirmado que o Vasco estava aí com negociações avançadas com o lateral direito. Esse lateral direito pode ser o João Pedro do Corinthians e a gente aguarda na segunda-feira, né, que a gente pode ter mais novidades sobre essa situação. E para encerrar esse vídeo aqui, vamos finalizar com a proposta que o Vasco fez pelo meia Regis, né, que disputou a última Série B do Campeonato Brasileiro pelo Guarani. Um jogador que fez uma boa temporada pelo Guarani de Campinas. Nesse momento, ele é um jogador livre de contrato, porque o contrato dele com o Guarani se encerrou. Então é uma situação um pouco mais fácil, né? O Vasco pode chegar, oferecer, não tem que pagar nada pelo jogador, né? Apenas convencer o jogador a assinar com o clube. O Vasco fez uma proposta pelo Regis do Guarani. A proposta está nas mãos ali do jogador e também dos seus empresários. Depende agora da resposta do jogador. Mas as informações que a gente tem é que o jogador está esperando outras propostas também, né? Porque a proposta do Vasco não foi lá aquelas coisas. Até porque o Regis também não é um jogador top de linha, né, do futebol nacional. Então o Vasco ofereceu um salário ali dentro da realidade, um salário baixo, etc e tal. O jogador está ali aguardando outras possibilidades, mas tem ali o contrato do Vasco em mãos. E, enfim, se pode, né, ali, se não pintar nenhuma proposta melhor, o jogador pode avançar aí nessa proposta do Vasco. Então o Regis, meia do Guarani, informação também do canal Atenção Vascaínos, ele tem uma proposta em mãos do Vasco. E eu vou ficando por aqui. Amanhã promete ser um dia agitado, né? Amanhã devemos ter mais novidades aí sobre o Recalde, sobre o Luiz Amarídia e principalmente sobre Raniel e Vitinho, que devem, né, no dia de amanhã já serem anunciados aí como jogadores do Vasco da Gama. Vou ficando por aqui. Um bom final de domingo aí para todo mundo. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas. Até a próxima. Fui!